Olá pessoal, é com grande satisfação que estamos novamente aqui no canal para continuar nossos estudos juntos sobre a reforma da Previdência. O nosso tema de debate hoje é: o déficit da Previdência é fake news. Para isso, vou apresentar este vídeo em 4 tópicos, sendo que no primeiro vou dar uma contextualização histórica sobre o déficit da Previdência. Já no segundo, vou demonstrar o déficit apresentado pelo governo federal por meio da PEC da reforma da Previdência. Já no terceiro tópico, vou apresentar um estudo histórico da ANFIP, que é a Associação dos Auditores da Receita Federal, o qual eles demonstram todas as receitas e todas as despesas da Previdência Social desde 2005. E por fim, darei minhas considerações finais para contribuir com o debate. O sistema da Previdência, historicamente, sofreu sérios golpes por todos os governos que passaram. Bilhões e bilhões foram utilizados para outros fins. Para se ter ideia, esses recursos foram utilizados para políticas industriais, como construção da CSN, da Vale do Rio Doce, da Embraer, da Hidrelétrica Vale de São Francisco, Itaipu. Além disso, valores astronômicos foram utilizados para a construção do Sonho de Brasília, da Transamazônica, além de obras de infraestrutura, como a construção da rodovia Belém-Brasília, Ponte Rio-Niterói. O mais grave não é ter tirado esses recursos da Previdência, mas é eles jamais terem retornado. A Constituição Cidadã de 1988 previu que haveria momentos de negativa da economia. Por isso, ela previu que a Previdência seria custeada por toda a sociedade e não apenas pelo empregado e pelo empregador. O que acontece é que o governo vem aplicando as DUS, que é a desvinculação de receita da União, que desde 1994 vem se tirando dinheiro da Previdência para outros fins. Até 2016, esse valor era de 20%. A partir do governo Temer, passou-se a 30%. Desde que eu me conheço por gente, eu ouço na grande mídia, e agora está tão grave que estamos ouvindo nas redes sociais, por pessoas do povo como nós, que serão altamente afetadas com a reforma da Previdência, se dizendo que a reforma da Previdência é necessária. Mas, em 1996, o governo Fernando Henrique, com o mesmo discurso, tentou aprovar a reforma da Previdência, para ampliar a idade mínima. Mas, por um voto, ela foi reprovada. O governo conseguiu 307 votos ao invés de 308. O que acontece é que nesses 23 anos não se precisou fazer uma reforma da Previdência ampla, como queriam. Mesmo assim, o Brasil cresceu, chegou a ser a 6ª maior economia do mundo. Em 2014, chegamos a pleno emprego. Isso comprova que se o Congresso trabalhasse para a economia crescer e para o país se desenvolver, a gente não precisaria estar fazendo essa reforma da Previdência. Agora, trago para vocês o valor do déficit apresentado pelo governo federal na PEC da reforma da Previdência de 2018 e a previsão para 2019. Peço que vocês parem o vídeo para analisar os valores. Também deixo o link do material na descrição e no comentário do vídeo. Olhem, segundo o governo, o déficit da Previdência em 2018 foi 266 bilhões. Já para 2019 está previsto 292 bilhões. Vejam que o governo só considera as contribuições do empregador e do empregado, desconsiderando as outras fontes de custeio, que a gente já abordou em outro vídeo. Eles desconsideram, por exemplo, COFINS, PIS, PASEP, contribuição social sobre lucro e outras receitas, como, por exemplo, a sua aposta na Mega Sena. Quando você sonha em ser milionário, uma parte da sua aposta foi para a Previdência Social, mas o governo desvincula tudo por meio das DRUs e não considera-as no cálculo. Outra coisa que trago aqui para vocês é uma tabela que está no site do Ministério da Economia. Vejam que os valores não batem e os arredondamentos foram feitos de forma errada na tabela da Previdência que a gente estava vendo anteriormente.
Isso me leva a acreditar nas pessoas que dizem que o problema da Previdência é matemática, pois nem as regras básicas de arredondamento eles não sabem fazer. O que a gente precisa agora é que o governo pare de propagar fake news, que comece a apresentar os valores baseados em todas as receitas e todas as despesas da Seguridade Social, para que a gente possa ter acesso às informações honestas. E é nesse sentido que a Anfip fez um estudo muito bem elaborado, onde levou em conta todas as receitas e todas as despesas da Previdência Social desde 2005. Nesse estudo também analisa vários impactos socioeconômicos na Previdência. Deixarei ele completo na descrição e nos comentários do vídeo, pois é muito importante que a gente, enquanto trabalhador, se aprofunde no conhecimento, pois só o conhecimento, os estudos e a luta que melhoram a nossa vida. Vou apresentar duas tabelas. Nessa primeira tabela está levando em conta todas as receitas. Eu copiei e colei a tabela para não ter nenhuma modificação e nenhuma alteração nos dados. Observe-se que nessa primeira tabela ele leva em conta todas as receitas da Previdência Social, dos trabalhadores urbanos, rurais, COFINS, PIS, PASEP, contribuição social sobre lucro, além dos outros recursos de entidades da Seguridade Social. Agora, nessa segunda tabela, leva em conta todas as despesas da Seguridade Social, entre elas dos previdenciários urbanos, previdenciários rurais, tem até Bolsa Família, assistência, tem benefícios do FAT, entre outros. É interessante a gente observar o resultado da Seguridade Social. De 2005 a 2009, houve uma decadência do superávit. Porém, em 2010 a 2014, houve um superávit muito positivo. Isso se deve muito ao acerto que o Brasil tomou frente à crise mundial. Já em 2015, o superávit foi pequeno. Em 2016, 2017, o resultado foi negativo. Muito se deve à crise política e econômica que se causaram no Brasil. Os causadores delas hoje não sabem sair. Hoje, os causadores da crise política e econômica do país estão no poder e não sabem como sair dela e querem jogar toda a conta da crise nas costas dos trabalhadores, para que a gente carregue ela sozinha. Nos últimos 13 anos, a Previdência foi 43,4 bilhões superavitária em média por ano, totalizando mais de 520 bilhões de superávit. Só isso dá mais do que a metade do que o Paulo Guedes quer economizar em 10 anos. Isso sem considerar as inflações. Em 2016, pela primeira vez na história, conseguiram se criar o déficit da Previdência. Isso se deve muito às políticas errôneas de exoneração fiscal do governo, além de criar uma política no Congresso de ataque aos trabalhadores, como reforma trabalhista, terceirização na atividade fim. Essas políticas ocasionaram sucateamento das relações de trabalho. Muitos trabalhadores hoje ganham menos do que ganhavam há 2 anos atrás. Além disso, essas políticas erradas do governo causaram mais de 13 milhões de desempregados. Levaram 37 milhões de brasileiros para a informalidade. A gente precisa enfrentar esse debate de forma honesta. Não é possível que uma falácia de um suposto déficit da Previdência seja utilizado apenas para beneficiar banqueiros e super ricos, os credores da dívida interna do país, pois 41% de todo o orçamento é destinado para pagar juros da dívida interna. Não sabemos quem são os credores. Precisamos descobrir quais são os bancos, quais são as grandes mídias que têm direito a esse crédito, quais são as taxas de juros. A gente precisa de uma auditoria da dívida pública. A gente precisa debater outras fontes de custeio para a Seguridade Social. No artigo 195 já prevê que pode ter outras fontes de custeio. Os super ricos, como já falei em outro vídeo, contribuem 5,6% de imposto, enquanto os pobres pagam até 40%, já que o imposto sobre consumo é um dos maiores. O Brasil e a Estônia são os únicos países
do mundo que não cobram imposto sobre dividendos. É isso que a gente tem que debater. Também há previsto na Constituição desde 88, já há 31 anos, o imposto sobre grandes fortunas. Até hoje, o Congresso não teve tempo para legislar sobre o imposto das grandes fortunas. A gente tem que pressionar o Congresso e o governo para legislar em prol dos trabalhadores. Pensarmos meios de como trazer todos para a formalidade, pois desse modo todos vão contribuir com a Previdência Social. Peço que vocês curtam o meu canal, deem um like nesse vídeo e compartilhe para que essa voz chegue ao maior número de pessoas possíveis. Pois só o estudo, o conhecimento e a luta é que melhoram nossa vida.